Na verdade, senhor presidente, a obrigação me leva até este momento importante para fazer dois registros. O primeiro, eu venho a essa tribuna para manifestar o meu profundo sentimento de pesar pelo falecimento ocorrido ontem, em Jaraguá do Sul, do empresário Werner Ricardo Foff, sócio fundador da empresa de motores WEG. Senhor presidente, este homem não emprestou apenas a primeira letra do seu nome para formar esta marca conhecida mundialmente como uma das principais indústrias de motores do mundo. Este homem foi um ícone do empreendedorismo catarinense e também do Brasil, mostrando a nossa principal característica de Santa Catarina, que é a característica do empreendedorismo, que deve ser sempre relembrada, que é através do trabalho que foi construído esta grande empresa, hoje multinacional. O senhor Werner, como era conhecido, emprestou a inicial do seu primeiro nome para batizar a WEG, empresa que fundou junto com Geraldo Wernhaus, também falecido em 1999, e Egon João da Silva, que nos deixou em setembro do ano passado. Nascido em 8 de setembro de 1930, descendente de imigrantes alemães, vindo da região de Düsseldorf, Werner sempre teve a eletricidade como uma das suas preocupações contínuas em sua cabeça. Desde menino, Werner sempre soube que os fios, os dínamos, os geradores e bobinas faziam parte de sua vida. Aos 6 anos de idade, já demonstrava toda a sua inclinação para os assuntos da eletricidade, produzindo inclusive maquetes completas de serrarias, coisa impressionante. Quando senador Assir, me parece que as pessoas já nascem prontas. O sucesso ele é previsível nos primeiros dias das suas vidas. E na mesma época de infância, Werner também foi despertando para os prazeres da leitura que o avô, que era construtor e professor, recebia na época inúmeros livros e revistas técnicas da Alemanha. Isso era um período difícil, inclusive. Eu, como descendente de alemães, de pai e mãe, posso relembrar daqueles tempos difíceis, onde se falar alemão era proibido e muita gente, inclusive, foi torturada e perseguida exatamente por esse viés. Outro mestre que exerceu forte influência na sua formação foi Puschermann. Em alemão é assim que se pronuncia, viu? Eletricista e músico, que o orientou profissionalmente a partir dos 14 anos de idade, tanto na área técnica quanto na área artística, vindo o seu Werner a se tornar um exímio clarinetista. Adolescente, foi morar em Joinville, onde estudava no Senai e trabalhava na oficina também de um senhor chamado Werner Strossmayer. Aos 18 anos, foi convocado para o serviço do Exército em Curitiba, no Paraná. Após o serviço militar, conseguiu ser um dos 2 soldados selecionados para frequentarem a então Escola Técnica Federal, onde se especializou em radiotelegrafia e também em eletrônica. No retorno a Joinville, passa a trabalhar na empresa Empresul, concessionária de energia elétrica, onde permaneceu por apenas 2 anos. Aos 23 anos de idade, atuava na oficina de Kamen e Weber. Em setembro de 1953, seu Werner dá início ao seu lado
empreendedor e abre o seu próprio negócio, instalando uma pequena oficina no centro de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. A oficina evoluiu, sempre prestando serviços gerais, desde equipamentos domésticos até em residências e fazendas no interior do município. Além disso, Werner era o assistente quase que exclusivo para a manutenção de cerca de 2 dezenas de veículos motorizados que existiam na época. Na época, em Jaraguá do Sul, tinha aproximadamente 2 dezenas de veículos motorizados. E o seu Werner é que fazia a manutenção da época desses veículos e de toda a região. Também montava rádios, radiolas, fabricava e instalava geradores, realizava bobinagem, orientava a instalação de rodas d'água, que na época era muito importante, e, enfim, a oficina de Werner atendia praticamente todas as necessidades da área, e os serviços apareciam sempre em maior quantidade, tanto que foi contratado vários auxiliares e a empresa dele cresceu. Ato contínuo, em 1961, juntamente com Egon João da Silva, Geraldo Wennerhausen, funda, então, WEG, que, à época, produzia apenas motores elétricos. O motor elétrico da WEG começa a diversificar sua produção, passando a produzir sistemas elétricos industriais completos, incluindo geradores, transformadores, componentes e sistemas de automação industrial. Werner participou diretamente dos destinos da empresa, levando-a a ser uma das maiores do mundo no setor, com a participação destacada, inclusive, no mercado nacional e internacional. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, perde Santa Catarina, perde o país, um dos seus maiores exemplos de como empreender e de como atuar no mundo industrial de forma competente e responsável. De Werner Ricardo Wolff, fica a lição de que devemos acreditar na nossa força de trabalho. Werner nos deixa um legado de competência profissional e profissional, além do mais importante, uma herança de cidadania e de amor à sua terra e à sua gente. Esse era o registro que eu queria fazer. E queria fazer também um outro registro, senador Capiberibe, que, quando estava no carro vindo aqui para o Senado Federal, pude acompanhar o pronunciamento de Vossa Excelência. E já no final, me parece que Vossa Excelência abordou um tema que eu tenho também batido numa tecla importante, que é a questão dos juros. E me chamou muita atenção que 1 ponto percentual dos juros, Vossa Excelência relatou, e eu ouvi, prestei bastante atenção, representa cerca de 14 bilhões de reais de pagamento do serviço da dívida e dos juros. Bem, está aí um ponto que não foi abordado pelo novo governo, do qual eu faço parte da base agora as coisas se inverteram, senador Capiberibe, né? E eu não posso acreditar que nós precisamos manter uma taxa de juros de 14,25%, quando sempre me explicaram, eu não sou economista, me explicaram que a taxa de juros elevada, o objetivo principal é conter os processos inflacionários. Mas os processos inflacionários, pelo que eu posso perceber, eles se dão invariavelmente pelo excesso de consumo, que aí aumenta o preço, e aumentando o preço, aumenta a inflação. E é o que não está acontecendo hoje no Brasil. Na verdade, o que está acontecendo hoje é exatamente uma situação inversa. Portanto, me parece racional que os juros pudessem ser baixados imediatamente. E se nós baixarmos 2, 3, 4 pontos percentuais, vamos baixar 4 pontos percentuais. Vamos multiplicar 4 pontos percentuais por 14, quanto é que daria isso? 60 bilhões de reais aproximadamente. E com isso nós já alavancaríamos grande parte do déficit fiscal hoje de 170,5 bilhões de reais. Você me permite uma parte, senador? Eu permito, com muito prazer, uma parte para Vossa Excelência. Senador, essa é uma questão que nós não debatemos aqui, não é? Nem no plenário do Senado, nem da Câmara Federal. E eu cheguei já no finalzinho do discurso
o senador Assir, realmente ele tem que ter razão. Como é que pode uma economia, como a economia americana, tem juros quase negativos? E, no entanto, a inflação é absolutamente controlada. Tem uma outra questão também que me intriga. A base monetária no Brasil não pode ultrapassar 5%. Quando a moeda circulante atinge um pouco mais de 5%, o Banco Central vai e recolhe todos os depósitos, não é, dos bancos e transforma isso em título, pagando 14,25% de juros, sem qualquer risco para os bancos. Não é à toa que os bancos têm lucros fantásticos no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, e nos países industrializados, nos países de ponta, a base de moeda circulante chega a 40% e não tem inflação. Ou seja, juros baixos, muito dinheiro circulando, sem inflação. E nós caminhamos na contramão, porque esse país tem dono, não é? Tem dono. Aqui é meia dúzia que manda, não é? Manda na economia, manda na política. Nós sabemos disso aqui nessa casa, que nós mandamos pouquíssimo aqui, ou quase nada, não é? Nós temos aqui, todo mundo, de vez em quando, tem uns ataques de inutilidade, porque é meia dúzia que determina e que manda. Então, é um país que continua tendo donos. A gente se libertou lá dos portugueses, caiu na mão dos ingleses e agora está na mão do capital financeiro internacional. É uma tragédia. Eu quero lhe parabenizar pela parte que você fez, o discurso do senador Assir. Eu ia intervir naquele momento, mas eu senti que ele já estava concluindo. Eu queria lhe agradecer a parte. Obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência e continuo relatando esse assunto, porque precisamos fazer da nossa voz uma regra que possa ser ouvida, pelo menos, e que algumas atitudes possam ser tomadas. Eu, senador Assir, eu sou administrador de empresas. Eu não posso me conformar em analisar o demonstrativo da execução orçamentária do Brasil de 2015 e lá perceber que o serviço da dívida mais os juros representaram quase R$1 trilhão. E o que é pior, se nós tivéssemos dinheiro suficiente para pagar essa dívida e o serviço da dívida e os juros e etc, 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 tudo bem. Mas como é que nós vamos pagar quase R$1 trilhão? É 940 bilhões de reais que foram pagos ano passado. É só pegar a execução orçamentária de 2015 do governo federal, de juros e do serviço da dívida. Enquanto, senador Capiberibe, uns minutinhos, senador Assir, enquanto nós investimos em saúde menos de 100 bilhões de reais, investimos em educação menos de 100 bilhões de reais, investimos nas estradas desse país menos de 10 bilhões de reais. É por isso que nós não temos rodovias duplicadas. E, além de não ter duplicadas, nós temos todas esburacadas, com dificuldade de transportar a riqueza desse país. Então, na verdade, acho que nós temos muitos pontos a discutir e o Senado Federal não pode se apequenar diante de um dado tão relevante, que é só pegar a execução orçamentária que salta aos olhos aqueles números exagerados e nós vamos ver lá que é juros, serviço da dívida e etc., enquanto as nossas famílias, nossos filhos, nossos irmãos brasileiros e brasileiras estão agonizando nas portas dos hospitais, já vou concluir, senhor presidente, estão agonizando nas portas dos hospitais sem atendimento, onde os nossos alunos, os secundaristas, estão revoltados com a qualidade da educação, com a infraestrutura que é fornecida para que eles possam, evidentemente, se formar e construir o futuro desse país. Portanto, é um tema que eu deixo aqui a reflexão. Agradeço a parte de Vossa Excelência, senador João Capiberibe, e também cumprimento, para concluir, o tema tão bem abordado pelo senador Assir,
que traz à tona, na minha opinião, talvez o maior problema que nós temos que enfrentar a curto prazo é as elevadas taxas de juros, que dele decorre também 400% por cheque especial, 500% por cartão de crédito e por aí vai. Muito obrigado, senhor presidente.